Me conta, quantas vezes você disse sim para as pessoas e acabou dizendo não para você? Quantas vezes você já priorizou outras pessoas e se anulou? Quantas vezes você já se sabotou para poder entrar no universo do outro, para poder agradar o coleguinha do lado? Quantas vezes você já fez isso e depois viu que não vale a pena, depois você ficou frustrado, depois você se sentiu péssimo com isso, você se sentiu pequeno, diminuído no seu universo, você sentiu que a frustração, a ansiedade, tudo aumentou, porque simplesmente você preferiu falar sim. O sim e o não são palavras poderosas, poderosíssimas. E eu entendo isso porque eu vivi isso, que a gente acaba falando muito sim para as pessoas, ou por carência, ou para fazer parte daquele meio, ou porque a gente aprendeu que falar sim vai aparentar que somos pessoas legais, que somos pessoas agradáveis, que somos pessoas que vale a pena estar naquele lugar, naquele ambiente, com aquele meio de pessoas, porque a gente se sente pertencente àquilo. Mas a gente também esqueceu de ver, de entender que quando a gente faz isso, a gente está se anulando. Isso gera ansiedade, isso gera angústia, isso gera relacionamentos fracassados, traz pra gente pessoas que são narcisistas ou têm traços narcisistas, tudo porque a gente não soube, não aprendeu a dizer não. E essa reflexão eu acho que é muito interessante a gente deixar aqui registrado, sabe? Porque a gente tem que aprender a dizer sim pra gente. A gente tem que aprender a se priorizar, a se valorizar. A gente precisa aprender isso hoje. Chega, gente, a gente precisa dar um basta. A gente precisa entender que nada pode roubar a nossa fé. Nada pode roubar a nossa paz. Nada disso. E a gente só consegue isso se priorizando, se valorizando, se amando primeiro, se notando, sabe? É muito interessante isso, sabe? Porque hoje eu vivo de uma maneira que eu procuro entender e identificar quando uma pessoa quer me usar de alguma forma, sabe? Me usar as minhas emoções, usar a minha energia, a minha frequência, usar o meu financeiro também. Não que eu tenha muito, mas tudo que a gente tem, as pessoas têm muito olho, as pessoas querem. As pessoas estão ali querendo aquilo. E hoje eu consigo analisar e avaliar isso, sabe? É muito interessante que eu consigo estipular limite. Até onde eu vou deixar aquela pessoa invadir o meu espaço, até onde eu vou abrir a porta para essa pessoa, até onde eu vou permitir. E é um exercício diário isso, porque não é fácil. Eu entendo que não é fácil e eu vivo isso, sabe? E eu tô passando por coisas que eu estou aprendendo a dizer não para muitas situações que antes eu nem cogitaria a possibilidade de falar não. Eu simplesmente ia fazer no automático, porque eu já estava no meu subconsciente, aquilo já era real, que eu precisava dizer sim. E hoje eu vejo que não é por aí. Hoje eu vejo que eu preciso me amar primeiro. Se até Jesus se retirou para descansar, para orar, para chorar, quem sou eu? Quem sou eu para não fazer o mesmo? Se o próprio mestre fez isso, o maior pensador de todos fez isso, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou me priorizar? Por que eu não vou dizer não? Hoje eu não vou, hoje eu não quero, muito obrigada, mas hoje é não. Hoje eu não quero fazer parte disso, hoje eu não quero estar nessa mesa, hoje eu não quero estar nesse ambiente, hoje é não. Hoje eu não vou dar uma carona, hoje não. E esse exercício tem que ser diário pra gente, porque senão a gente vai se anular, vai se frustrar, vai se diminuir para caber no espaço do outro. E esse outro não vai te dizer sim, não vai ser recíproco, não vai ser uma troca, não vai ser. Essa pessoa vai te diminuir porque ela sabe que tem todo o poder, todo o domínio sobre você. E precisamos nos governar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Precisamos nos governar. Governar a nossa vida, a nossa agenda, o que a gente pensa, o que a gente sente. E para isso a gente precisa se entender, se conhecer. Porque senão a gente não vai ter essa capacidade de fazer isso. E isso é um exercício diário, isso é cansativo. Ontem eu tive uma conversa que eu ouvi assim,
eu não mudo de opinião. Eu não sou uma pessoa falsa, eu não mudo de opinião. Eu sou uma pessoa que eu sei, se eu falo isso, eu vou até o fim com isso. E eu falei assim, eu não sou essa pessoa não, eu não sou falsa, mas eu sou uma pessoa que se eu achar que eu errei, eu vou voltar atrás sim. Se eu achar que eu tô errada, se eu achar que eu posso mudar isso, se meu pensamento mudar, porque a gente muda o tempo todo. Isso não tem a ver com falsidade, isso tem a ver com essência, com crescimento, de entender que às vezes a gente erra também. Eu não tô acima do bem e do mal. E isso tá também no aprender a dizer não. Aprender a falar assim, não, eu não vou fazer isso para te agradar. Eu não vou comprar isso porque você quer isso. Eu não posso fazer isso porque vai me prejudicar. Quando chega um ponto que prejudica a gente, quando chega um ponto que diminui a gente tem que dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. E quando eu tava vindo pra cá, eu tava dirigindo, eu falei assim, gente, eu preciso falar sobre isso. Eu não sei se eu já fiz vídeos falando sobre isso dessa maneira, sabe? Eu acho que já fiz alguns, mas não assim. Não falando dessa forma. Porque ficou muito latente hoje em mim, sabe? Eu tô muito reflexiva com algumas coisas e isso ficou muito latente. Porque muita coisa a gente deixou de viver, muita coisa a gente deixou de ter, porque a gente não soube dizer não. Olha que loucura. A gente não soube dizer não na hora certa e com isso a gente está tomando na cara até hoje. A gente está tendo frutos disso até hoje. A gente se anulou e hoje é difícil dizer não porque a gente não aprendeu dessa forma. Porque o sim é muito bonitinho, né? Ah, ela é tão legal, né? Ela sabe, ela tá sempre disponível. Ela é tão legal, né? Pede a ela que ela vai fazer. Pede a ela que ela vai se doar para você. Ah, ela vai sair da rota dela só para te ajudar. Ela vai parar tudo que ela tá fazendo só para te ajudar. Ela vai mover céus e terras só para entrar em contato com alguém, para ligar para alguém, só para te ajudar. Será que a gente tem que ser essa pessoa? Não, a gente não tem que ser essa pessoa. A gente não tem que ser. Claro que se vier até a gente puder e a gente quiser, aí é diferente. Se não for algo que vai nos magoar, nos diminuir, nos prejudicar, ou simplesmente porque a gente não quer fazer naquela hora. Eu conheci uma pessoa que eu conversei com ele e foi muito interessante, porque quando a gente conversa com pessoas que têm cargos, né, que têm cargos de liderança, né, a gente sempre tem que tirar o melhor disso. Geralmente eu acho que são pessoas psicopatas, né, porque tem estudos que falam sobre isso, né, não são psicopatas, tem traços às vezes, né, não posso generalizar, mas eu tava conversando com ele e ele falou que uma determinada situação que teve no trabalho dele e ele simplesmente disse não. Aí eu falei assim, mas por que você disse não? Eu, na maior inocência, né? Aí ele, porque eu não queria. E ele foi tão simples, sabe, na resposta. Ele poderia falar outras coisas, não, Simone, porque meu horário, porque minha agenda. Ele só falou assim, porque eu não queria. Não. E aquilo me deu uma explosão, sabe? Assim, caraca, eu preciso aprender. Eu já tô nesse processo, eu já tô fazendo isso, mas eu preciso aprender a não sofrer, porque ele não fez sofrendo. Porque eu ultimamente, quando eu preciso dizer não, eu falo não, mas eu sinto ainda aquilo, ainda tô ressignificando isso. O meu subconsciente ainda tá em processo de, coitado, ele ainda tá aprendendo muito. Então tem coisas que eu ainda sinto. E quando ele falou de uma forma tão leve, eu falei assim, caraca, olha isso. Não, porque ele não queria. Simples. Ele até poderia, mas ele não queria. E a gente tem que aprender isso. O que a gente quer? Aí entra o ponto que a gente precisa saber quem a gente é, pra gente saber o que a gente quer, né? Quem somos? De onde viemos? O que comemos? Não é esse o ponto. Mas assim, quem somos? Qual é a nossa essência? Qual o nosso planejamento? Qual a nossa busca? Quem somos em essência? Porque quando a gente descobre isso, a gente vai descobrir o que a gente quer. E vai ser mais fácil dizer não, sabe? Vai ser mais fácil falar não, porque simplesmente a gente não quer. Porque simplesmente não. É leve, né? Parece que não, mas é leve. A gente só precisa entender que é leve, só.
Então que hoje a gente vem aprender a dizer não. E eu não sou ninguém aqui. Queria deixar isso registrado também para eternidade. Eu não sou ninguém, eu não sei de tudo. Eu tô num processo de evolução, assim como quem está assistindo o vídeo hoje, porque eu acho que mais do que a inteligência artificial conecta e manda os vídeos para determinadas pessoas assistirem, eu acho que existe a mão de Deus agindo também para que a gente veja aquilo na hora certa, né? Da maneira certa. E que eu venha assim pela misericórdia, total, esse canal, sabe, de coisas que eu aprendi, que eu errei, que eu tô mudando, ressignificando. Se eu tiver que mudar, eu vou mudar várias vezes. É igual aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E eu prefiro ser, porque eu quero ressignificar, eu quero mudar, eu quero estar em evolução para ser melhor, né? Então, se hoje você recebeu esse vídeo, se hoje você não clicou ali na notificação para receber todos os vídeos, mas se apareceu para você, que bom. Talvez não tenha sido a inteligência artificial, talvez tenha sido o universo, Deus, o Criador, a sua energia que conectou a minha. Algo aconteceu, porque estamos todos conectados, não só de modo virtual, né? Eu creio muito nisso. Então, que hoje a gente aprenda a dizer não de uma maneira leve, de uma maneira fácil, que não nos cause ansiedade, dor, que não nos cause medo de não ter o próximo coleguinha porque a gente preferiu se amar primeiro. Que as coisas mudem pra gente e que a gente faça isso com naturalidade, em paz, sem dor e sem agressão com o próximo também, que isso não é legal. Que a gente só aprenda a dizer não porque a gente não quer. Ou se a gente quiser dizer sim, a gente vai dizer sim, mas até onde a gente quiser. É isso. Beijo.